Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos falar um pouco sobre moeda, principalmente sobre uma questão bastante empolgante: como os bancos criam moeda. Então, isso que nós vamos analisar hoje, né? Muita gente pensa que a prerrogativa de criar moeda é apenas do governo. Não é bem assim. Bancos são de fato criadores de moeda. Mas como assim? Pode isso, Arnaldo? Bem, é isso que nós vamos ver nessa aula. Me siga aqui nas transparências e você vai entender qual é o processo pelo qual os bancos são de fato criadores de moeda. Muito importante compreender isto, porque nós estamos numa crise, nesse exato momento aqui, numa crise financeira muito grande, provocada por toda essa circunstância da pandemia, do coronavírus e tal. Junto com ela veio aí uma guerra de preços do petróleo e uma crise financeira. Em crises financeiras, os bancos podem sofrer, podem precisar de ajuda, ajuda dos governos. Isso cria muita confusão política. Então, para a gente ter uma opinião embasada, saber do que nós estamos falando, vamos primeiro de tudo entender como os bancos criam moeda. Depois eu vou fazer um segundo vídeo sobre quais são as consequências da criação de moeda pelos bancos. Me siga aqui nessas transparências e você vai entender essa questão. Há, teoricamente, dois sistemas possíveis pelos quais os bancos podem funcionar. Um sistema de 100% de reserva bancária e um sistema de reserva bancária fracionária, embora apenas o segundo seja comumente usado. Mas vamos entender os dois, porque isso vai nos ajudar muito a entender as outras coisas que nós precisamos compreender aqui sobre a criação de moeda pelos bancos. Primeiro caso, 100% de reserva. Bom, nessa hipótese, como está mostrado aí no quadro pequenininho, o que aconteceria? Supondo que um depositante vai lá depositar R$100 das suas economias no banco. Então isso passa a constituir um passivo do banco. O banco recebe um depósito de R$100, que é algo que ele terá que algum dia devolver ao cliente. Se ele é obrigado a manter 100% das reservas, então ele precisa deixar esses R$100 no cofre, 100% daquilo que foi depositado. Numa situação dessa, o banco é neutro com relação à quantidade de moeda que existe na economia. Ele não cria nenhum tipo de moeda. Se um depositante resolve retirar R$100 de circulação para constituir sua poupança futura, o banco respeita isso, guarda os R$100. Mas convenhamos, isso não teria muita graça, né? Qual seria o papel do banco numa situação dessa? Para que alguém abriria um banco? O banco funcionaria aqui quase que praticamente como uma chapelaria, né? Você deixa algo guardado. Num caso desse, que lucro teria o banco? Ele, na verdade, deveria cobrar por esse serviço, porque ele tem custos para armazenar o dinheiro, os recursos das pessoas, ele tem problemas de segurança, ele tem custos administrativos, custos locatícios, então deveria cobrar. Na verdade, os bancos até remuneram os nossos depósitos, às vezes, não um depósito à vista, mas frequentemente ele tem algum fundo ali com resgate automático que dá alguma remuneração para o dinheiro que você deixa disponível. Então é claro que o banco vai usar o seu dinheiro, ele não vai deixar 100% nas reservas. Se ele deixar 100% das reservas, qualquer empréstimo teria que ser feito com capital próprio do banco. Portanto, o crédito seria alguma coisa muito difícil, muito rara e muito cara. Em geral, não é assim que o mundo funciona. A situação mais normal é que os bancos reservam, eles sabem pela experiência comercial, pela experiência prática cotidiana deles, que as pessoas depositam e não vão sacar todo o dinheiro que depositaram no dia seguinte. Então o banco não precisa manter todos aqueles R$100 em reservas. Digamos que pela sua experiência comercial, um banco tenha percebido que manter apenas 10% do dinheiro depositado é suficiente para fazer frente aos saques. Porque as pessoas não vão sacar dinheiro. Elas, com o dinheiro depositado, elas pagam boletos, pagam contas, que vai para um sistema de compensação, que é entre os bancos. Então, ele não precisa ter aquele cash, né, 100%. Então, digamos, no nosso exemplo aqui, o banco resolve guardar 10%, que no caso de um depósito de R$100 seriam R$10. Isso deixa o banco livre para emprestar os outros 90. E é o que, de fato, como veremos, ele fará. Ele vai emprestar esses recursos para um outro banco. Bom, mas no momento em que ele empresta, o que acontece? Nós passamos a ter não mais
R$100 em moeda, mas sim 190. Por quê? Os 100 continuam pertencendo ao depositante inicial, mas aquele que tomou o crédito tem R$90 disponíveis. Então, eles podem ambos gastar o seu dinheiro. Um pode gastar os R$100 que depositou, o outro pode gastar os R$90 que tomou emprestado. Portanto, a circulação monetária aumentou de 100 para R$190. Mas espera lá, o problema é que isso não para aqui, né? Essa pessoa que tomou os seus R$90 pode depositar num segundo banco, né? Essa transparência aí está ali, caso 3, tá? Esqueçam isso, vamos olhar só o quadrinho de dentro, aí eu estou aproveitando, fiz um Frankenstein aí entre diferentes versões aí da apresentação. Então, olhando só o quadrinho de dentro ali. Então, o segundo banco, que recebeu o depósito de 90, vai adotar o mesmo procedimento. Ele vai guardar 10% das suas reservas, né, 10%, que no caso, R$9, e ele tem livres para emprestar R$81. E a dança prossegue. O terceiro banco receberá um depósito de R$81, que foi gerado pelo aquele empréstimo do segundo banco, vai reter 8,10 para fazer frente a eventuais saques e terá R$72,90 livres para emprestar. Bom, e assim vai sucessivamente até a hora em que essa não é uma soma infinita, apenas porque quando passa da segunda casa decimal, menos de 1 centavo, então desapareceu, né? Nós não temos unidades monetárias menores que 1 centavo. Em algum momento, isso vai, como vocês veem, a cada rodada há uma perda de 10%, em algum momento o valor ficará menor que 1 centavo. Qual será o resultado final quando isso acontecer? A somatória gerará um valor total de R$1.000 em oferta de moeda. Ou seja, o governo imprimiu R$100, mas circula na economia uma quantidade de moeda igual a R$1.000. Então nós dizemos que os bancos criaram R$900 adicionais em moeda pelo fato de reterem apenas 10% das reservas. Então, como nós vimos, bancos são entidades criadoras e multiplicadoras da moeda. Não é mesmo? Bom, já que estamos nesse assunto, funções da moeda. Todo mundo sabe que a moeda tem a função de meio de troca. É uma coisa que os compradores dão aos vendedores quando querem comprar bens ou serviços. Então a moeda é o ativo líquido por excelência em qualquer economia, certo? O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de transformar um bem em outro, de transformar ele no meio circulante que possa adquirir um outro bem. Então, por exemplo, imóveis têm baixa liquidez, porque para vender um imóvel você pode demorar dias, meses ou anos. A moeda não. Imediatamente você adquire, se você tiver moeda corrente em situações normais, né, fora grandes crises, guerras, etc., tendo a moeda do país, você adquire qualquer bem que você queira. Bom, essa é a função conhecida da moeda. A moeda também funciona como uma unidade de conta. Segundo modernas teorias monetárias, aí, essa inclusive seria a função mais importante, embora a gente muitas vezes não se dê conta disso. Porque a moeda torna-se um padrão, assim como o metro, o quilo. A moeda torna-se uma unidade. Por exemplo, quando uma empresa faz um balanço, ela não está manipulando aqueles valores, mas ela está registrando o valor dos seus ativos, dos seus passivos em valores. Quando um economista faz uma projeção, ele faz sua projeção usando a moeda. Então, nessas circunstâncias, nós temos a moeda sendo utilizada como unidade de medida, não necessariamente precisa ocorrer uma transação. Tá certo? Finalmente, ela é reserva de valor, embora não só a moeda seja reserva de valor, mas ela é uma importante forma de reserva de valor. Se eu quero transferir, eu tenho a minha renda, mas eu não quero gastá-la agora, eu quero deixá-la para gastar no futuro. Bom, eu sempre posso deixar numa conta corrente ou numa aplicação bastante líquida, de maneira que eu tenha esse recurso no futuro. Então, o que é o estoque de moeda numa economia? Olha, no conceito mais simples de todos, a moeda compõe-se de dois componentes. A moeda corrente em poder do público
O que quer dizer em poder do público? Quer dizer que não está nos bancos. Está com as entidades, com as pessoas e com as empresas não bancárias. Tá certo? Então são as cédulas e moedas fora do sistema bancário. Por que fora do sistema bancário? Porque nós temos que considerar também como moeda os depósitos à vista, que é exatamente aquilo que o banco multiplica. Se eu somar as reservas bancárias aqui, eu estou somando duas vezes, porque a reserva é uma parte dos depósitos à vista, como nós acabamos de ver. Então, se eu quiser saber qual é a total de moeda que existe numa economia, a moeda fora do sistema bancário, mais o saldo dos depósitos no sistema bancário. Isso é mais do que a moeda emitida pelo governo, tá certo? Porque, como nós vimos, o banco exerce um papel multiplicador. Finalmente, uma ideia aí sobre como nós podemos, o governo, as autoridades monetárias, podem controlar a expansão e a quantidade de moeda. É possível saber qual é o multiplicador de moeda de um banco, sabendo-se a sua taxa de reserva. Então, no nosso exemplo aqui, a taxa de reserva era 10%, né, que é 1 sobre 10. Se nós invertermos a fração, nós temos 10 sobre 1, que é igual a 10. E esse 10 é exatamente o fator multiplicativo da moeda. Se o sistema bancário adotasse 20% como taxa de reserva, eu teria 2 sobre 10, que é 1/5, invertendo isso, 5 sobre 1, portanto, multiplicador monetário, né, capacidade dos bancos multiplicar moeda, seria de 5 vezes e não 10. Sabendo disso, muitas vezes os bancos centrais, frequentemente, né, os bancos centrais estabelecem depósitos compulsórios adicionais para os bancos. Valores mínimos, que eles têm que manter como reserva, e também depósitos compulsórios junto ao Banco Central. Por exemplo, suponha que um banco mantenha 20% como reservas, e o Banco Central pode exigir 30% adicionais sendo depositados no Banco Central. Então, o banco acaba tendo que reservar 50% dos depósitos, 20% no seu caixa, 30% num depósito na sua conta no Banco Central. Então, qual é o multiplicador de moeda? Bom, se ele deixa 50%, 50 por 100, simplificando essa fração aí 1 sobre 2, né? Invertendo a fração 2 sobre 1. Então, nesse caso, a capacidade de multiplicação máxima de moeda no sistema bancário seria de apenas 2. Ou seja, o sistema bancário pode, no máximo, dobrar a moeda originalmente emitida pelo Banco Central. Bom, eu paro por aqui. Num próximo vídeo, eu vou explorar um outro assunto. Que consequências da multiplicação de moeda bancária para a economia? O que isso pode, quais são as consequências? Bom, a consequência positiva nós sabemos qual é, né? Isso torna o crédito muito mais disponível. Isso amplifica o crédito. E qual a importância de amplificar o crédito? Isso acelera o desenvolvimento econômico, acelera o consumo, acelera a produção, acelera os investimentos, e essa foi uma das grandes descobertas da Europa medieval. Quando surgiram os bancos, depois da expansão do comércio, né, no final da Idade Média, com a expansão do comércio e a emergência dos bancos, isso preparou o terreno para as instituições que constituem a moderna economia, e foi um fator importante aí na hegemonia econômica que os europeus, né, exerceram aí até o início do século XX, né, sobre a economia mundial. Foi uma revolução, uma instituição muito importante, o sistema bancário e o sistema financeiro. Embora tenha tudo isso de positivo, tenha permitido à humanidade uma arrancada sem precedentes em termos de produção, de consumo, desenvolvimento econômico, multiplicação de moeda tem algumas consequências que não são tão desejáveis e que nós poderemos ver no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.